Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, hoje dia 25 de abril. Nós queremos deixar uma palavra para o teu coração nesta manhã. O texto se encontra em 2 Reis 20, que diz assim: Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acás. Esse é um texto que nos chama a atenção quando nós falamos daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes nós limitamos Deus a algumas coisas. Não tem mais jeito. E esse texto nos mostra que Deus faz coisas que nos surpreende, coisas que surpreendem a ciência, coisas que surpreendem a todos. Quando Deus quer te abençoar, meu irmão, não existe empecilho. A Bíblia fala no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele prestou atenção em mim, Ele veio me socorrer. Quando nós olhamos para esse texto aqui de 2 Reis, nós vamos olhar e ver no rei Ezequias que o profeta Isaías agora é usado por Deus para falar com eles. Olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Conhecemos a história de que Ezequias agora vira para a parede e começa a orar pedindo ao Senhor misericórdia. Isaías não tinha nem saído do palácio ainda, agora Deus fala para Isaías novamente voltar, diz: olha, volta, Isaías. E diz para ele que ele vai ter 15 anos mais de vida. E quando Isaías agora volta e fala para Ezequias: Ezequias, esquece aquilo que eu te falei antes. Deus falou comigo novamente que ele ouviu as tuas orações e que você vai ter 15 anos a mais de vida. Ezequias olha para ele, quem sabe chorando, e diz: mas qual é a prova de que isto é verdade, de que isto vai acontecer e de que eu não vou morrer? Isaías olha para ele e diz: olha, tu quer que a sombra se incline 10 graus para frente ou você quer que a sombra volte para trás 10 graus? E naquele tempo não tinha relógio como se tinha hoje. O relógio era marcado por um relógio de sombra, né? Possivelmente inventado pelos egípcios. Acás, que era pai de Ezequias, tinha um relógio desses que ficava na escada do templo. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que Ezequias olha para Isaías e diz: olha, eu quero que volte então 10 graus a sombra. Queridos, cientificamente para isso acontecer, a Terra que está girando a 1666 quilômetros por hora, ora um avião, ele viaja aí a 900, 1000 máximo quilômetros por hora, a Terra está girando a 1666 quilômetros por hora, ou seja, a Terra está rodando no seu eixo e ela precisa, Deus agora precisa frear a Terra e fazer com que a Terra volte novamente 10 graus para trás, para provar para Ezequias de que ele estava no controle. Isso aconteceu também parecido com isso aconteceu com Josué, quando a Bíblia fala que Deus para o sol, e a ciência tenta explicar dizendo: não, Deus parou então a Terra. Não teria como parar o sol se a Terra gira, né, no seu próprio eixo. Mas que seja o Sol ou a Terra, o importante é que ele parou então a Terra por 24 horas para que seu servo ganhasse a guerra. E é interessante que até hoje os cientistas eles calculam os tempos passados e eles olham, mas falta um dia e um pouquinho, mas esse dia e esses minutos de Ezequias que nós estamos falando. Irmãos, Deus é o Deus que não tem nada impossível para Ele. Seu problema não é nada para o Senhor. E se preciso for, Ele vai frear a terra, sim, vai fazer ela voltar. Embora os cientistas dizem que isso é catastrófico, mas Ele é o Criador, Ele é o Senhor e Ele sabe muito bem como fazer. Deus abençoa cada um dos irmãos nesta manhã, cada um dos amigos, ó Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém.